Alô, amigos e amigas do programa Todos. Esta é uma parceria entre os canais comunitários de Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Belo Horizonte, e que conta também com a participação da Rádio Manaus, lá de Porto Alegre, a emissora da Resistência, que tem lá o comando da Beatriz Fagundes e conta com a participação da Daniela Castro também. Nós queremos saudar a todos. Nosso tema de hoje é um tema muito importante num mundo de pandemia, que ainda não foi totalmente controlada, né? Os sinais são de melhora, mas ainda preocupa. E nós vamos discutir aí o papel do SUS, o papel das patentes, a soberania popular, com um especialista da área. Isso que para nós é mais importante. Nós temos a satisfação de saudar, cumprimentar e agradecer a presença aqui nos Tecendo Amanhã do doutor Sidnelson Rastenfelter. Sidnelson Rastenreiter, médico com sobrenome alemão, mas ele já disse que é carioca. Carioca do samba, carioca do carnaval, é do bloco Os Inimigos do Império, inclusive, carnavalesco, né? E temos aí a participação de outro carnavalesco lá de Minas, mas que está enraizado no Rio de Janeiro, que é nosso amigo Francisco Soriano, diretor da TV comunitária do Rio de Janeiro, 25 anos no ar, praticamente, que vai fazer aqui a tabelinha, a dobradinha comigo. Então vamos lá, como é que o senhor vê essa notícia da contaminação? Não desejamos nenhuma desgraça pessoal para ninguém, mas tem uma simbologia política nela. O ministro da Saúde está contaminado pela Covid e ele mesmo declarou que era contra o uso obrigatório de máscaras, cujo efeito é bastante positivo. Muito boa tarde. Boa tarde. Isso daí parece que é uma coisa até esotérica, mas não é não. É porque essa pandemia, como toda contaminação viral, é extremamente democrática. Não é, por exemplo, como os livros do Jorge Amado, que quando tem uma epidemia de bexiga, mas de varíola, né, naquela época dos capitães da areia, que só atingia os pobres por causa que os filhos dos ricos estavam todos vacinados. Não é mais assim. Aqui no Brasil chegou por avião. As primeiras vítimas, se não me engano, foi numa festa de casamento que foi no Country Club do Rio de Janeiro, ali na quadra da praia, que foi uma festa e que morreu um monte de gente. Esse caráter democrático da pandemia é inevitável, por isso que esse camarada pegou, por causa que tem que obedecer às leis simples, que é o uso de máscara, distanciamento social, e esperar a elaboração que já tem aí a rodo de vacina e vacinar a humanidade toda várias vezes, quantas forem necessárias. Né? A outra grande gripe, né, a de 14, denominada gripe espanhola, que hoje todo mundo sabe que ela foi 100% americana, mas, no entanto, foi um batalhão que foi lá para a Espanha e lá disseminou, foram 5 milhões de vítimas, uma população do planeta muito menor. Então, não aconteceu nada demais. Agora, pega um camarada desse, parece que é coisa divina, né? Como o que Deus fez com os primogênitos egípcios, né? As pragas de gafanhoto, ou transformar o Nilo num rio de sangue. Mas não é isso, não. Isso é ciência, que não dá para debochar da ciência, não dá para debochar da pandemia, não dá para debochar do vírus. Tem que tomar atitude coletiva e para tratar toda a humanidade, indiferente. Inclusive esses Neandertal da saúde tem que ser também tratados, porque todo mundo tem, para eles, tem o direito de morrer, mas ninguém tem o direito de matar. Então, a pessoa que não usa máscara, a pessoa que não pratica o mínimo necessário para evitar a contaminação de toda a população,
Esse camarada tem que ser detido, tem que ter sanções, tem que ter medidas enérgicas para essas pessoas que debocham. E essas medidas ainda mais, que o maior exemplo dessas medidas terríveis contra a população é feita principalmente do mandatário maior do país. Aí é isso. Eu assim vejo. É só um exemplo. Tem que ser divulgado mesmo. Mas é mais um que tem. Não tem diferença. Quem pegue isso, todo mundo é importante. Muito bem. Francisco Soriano, você que já está normalizado aí, já está sintonizado, vamos lá. Beto, eu quero saudar todos os telespectadores também daqui do Rio e seus conterrâneos aí de Brasília também, e do Brasil, né? E dizer para os companheiros aí que estão aí com o chat que não deixem de deixar aí as formulações, perguntas, sugestões, comentários, que a gente vai depois dar um destaque por conta, o Aquino aí separa para a gente. E eu quero saudar o Cid Nelson. Você fez uma apresentação maravilhosa, mas eu quero só acrescentar que o Cid Nelson é dessas pessoas que a gente precisa procurar muito um amigo tão diferente, tão total quanto ele é, humanista, e faz realmente da medicina um sacerdócio. Claro que ele tem que sobreviver. Então, um grande abraço, Cid Nelson. Obrigado por atender aí nosso convite, estar aqui conosco. E eu quero te formular uma seguinte questão, já que a gente vai falar de patentes, e já estamos falando da Covid, até que ponto a humanidade mudou para pior? Porque quando foi inventada a penicilina, surgiu, ela não passou por essas patentes e nem por essa situação de se tornar comercializada, e salvou muitas vidas, inclusive soldados de todos os frontes, né? A mesma coisa foi a própria solução aí com relação à AIDS, o coquetel, né? Então, agora que foi um mal maior, a gente está com mais de 3 milhões de mortos, e, no entanto, o pessoal, a África está lá abandonada, e até mesmo o Brasil foi retardatário nisso aí. Como você vê essa parte aí, e como cuidar disso, como melhorar o humano? Você citou exemplos clássicos, né, e antigos, como, por exemplo, a penicilina virou um remédio salvador para a humanidade toda, assim como o clorofenicol, que praticamente baniu o tifo do mundo, muito antes da vacina, né? O clorofenicol, um antibiótico, hoje seria de 4ª linha, mas que salvou a humanidade, impediu que a humanidade diminuísse mais ainda, como se fosse uma grande peste, uma grande gripe. Isso por causa de uma salmonela. Mas tem exemplos mais recentes da generosidade dos inventores, dos grandes pesquisadores. Por exemplo, o raio-x, o tomógrafo computadorizado, todas essas colocações de estente, de operar carótida, de botar filtro de cava, isso tudo dentro da minha especialidade, só é possível através de raio-x. Quem descobriu, o Röntgen, que descobriu esse raio, se você for na Alemanha, terra do Röntgen, e falar que quer fazer um raio-x, ninguém sabe o que seja. Você vai lá fazer um Röntgen. Quando perguntaram como é que ele queria comercializar isso, negócio de patente, coisa e tal, ele falou, não, isso daí eu fiz para toda a humanidade. Eu ganho muito bem como professor universitário. E doou para a humanidade o raio-x. Isso na nossa história na medicina recente. Quando eu me formei, eu não sou tão velho assim, o único meio de imagem que existia em medicina era o raio-x. E até hoje, todas essas brilhantes travessuras da cirurgia por robótica existem por causa do raio-x. Né? Operações da aorta, da carótida, das coronárias, de fechar comunicações patológicas das diversas cavidades do coração, que a pessoa faz essa cirurgia por robô, toda por raio-x. Né? E esse homem doou para a humanidade. Né? Não é só isso. Como é que pode alguém ser dono da vida?
A ciência está aí para servir a toda a humanidade. Esses governos fascistas, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, de depreciar a Organização Mundial de Saúde, vem por causa da definição de saúde da OMS, que é o perfeito equilíbrio da saúde física, mental e social. Ora, isso não é possível. Esse negócio de bem-estar social não pode ser permitido, né, para todos, é só para quem tem dinheiro. Né? A gente está cansado de ver filme americano que o pai que tem uma criança que precisa ser operada pratica um assalto e até depois perdoado pelo juiz porque foi para operar a filha que estava doente. Aquele filme famoso, Midnight Cowboy, né? O Dustin Hoffman, que faz o papel do tuberculoso, morre de hemoptise, em plena Nova York, sem ser atendido porque não tem dinheiro para pagar a saúde. Né? Isso é um absurdo. A AMIL, que é um plano de saúde conhecidíssimo aqui no Brasil, que era de um empresário só, que era Assistência Médica Internacional Limitada, que tinha um único dono, né, que era o seu Bueno, né, que é aquele que foi, quando foi entrevistado pelaquela revista que só trata de empresários, se é senhor, falou, qual é o segredo do seu sucesso? Aí ele falou, porque médico é um profissional altamente qualificado que custa baratinho. Essa mesma AMIL foi vendida para uma empresa americana chamada American Care, né? Tem no mundo 70 milhões de almas e tem ações na Bolsa de Valores de Nova York. Portanto, os acionistas da atual AMIL, né, eles têm um poder maior do que o ministro da Saúde da Itália, que não tem 70 milhões de habitantes. É por isso que eles querem dominar e acabar com a saúde pública no Brasil, que tem o melhor sistema de saúde do planeta Terra. É o SUS. O SUS é uma cidadela quase inexpugnável, porque faz parte, foi criado, é constitucional, que saúde é dever do Estado e direito de todos. E em todos os níveis da medicina, desde a assistência primária, né, detectar onde tem foco de mosquito, até transplante dos mais complexos. A última pessoa, uma celebridade que fez o transplante de fígado com sucesso pelo SUS, foi o filho do Roberto Marinho, muito recentemente. Né? Então, o SUS é muito poderoso, é uma fortaleza. Eu acho que o SUS é uma garantia de soberania popular. Até porque o conselho do SUS é formado... primeiro que ele obriga a universalização, a integralidade, a equidade, a regionalização, a descentralização e a participação popular. Isso é da nossa Constituição. Isso é muito difícil derrubar. Tanto é que o Mandetta, aquele que foi o ministro, que foi o primeiro a se opor, que percebeu que era uma canoa furada, esse negócio de cloroquina e tudo mais, depois ele participava do desmantelamento do SUS. Depois começou a posar com o jaleco, com o símbolo do SUS. Porque é muito difícil combater as pessoas que trabalham em prol da saúde da população. Quando chegaram os médicos cubanos, a minha categoria fez até corredor polonês. Mas quando chegou na época da eleição do Aécio contra Dilma, o Aécio chamou seus correligionários e falou assim, metam pau em tudo, mas não fale mal dos mais médicos, que a gente vai perder todo o voto do interior. É muito importante. O poder do médico, da assistência médica, do bem-tratar da população, é para sempre. Ninguém se esquece quando é atendido, quando restabelece a saúde, ou melhor ainda, né? Quando não fica doente, que é a grande medicina. Até porque, até bem pouco tempo atrás, a última vez que eu escutei sobre o percentual direcionado a cada tipo de assistência, se era primária ou de ponta,
Juari Castelo Branco, já morreu, parente do general, do marechal, que foi o primeiro grande ditador, né? Ele falava, e ele cuidava muito da saúde, ele era um expert, um homem sábio. Ele disse numa palestra que 85% dos recursos da medicina pública é gasto com 15% dos pacientes. E isso é uma infâmia, uma besteira, né? Então, a pessoa morre de diarreia ou de pneumonia após sarampos, então a gente consegue fazer um transplante de fígado no seu Roberto Marinho. Né? Então, a distribuição dessa assistência maravilhosa tem que ter equidade e tem que priorizar primeiro a assistência primária. Eu faço uma especialidade de ponta e tem que ser... os recursos são caros e tem que existir também. A gente não pode esquecer que a assistência primária é quem promove os melhores resultados. Haja vista a taxa de mortalidade infantil de Cuba e a dos Estados Unidos. Né? Cuba, um país muito pobre, os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, e a mortalidade infantil de Cuba é menor do que a mortalidade infantil lá nos Estados Unidos. Muito bem, doutor Cid Nelson. Eu gostaria de saber agora, a partir de uma constatação que o senhor deixou subentendido, né? Nos Estados Unidos tem um sistema bastante mercantil, né, para a saúde, né? Metade da população não tem assistência médica, não tem seguridade social, quem não paga não tem uma assistência adequada. E poderíamos resumir assim: nos Estados Unidos não tem SUS, lá não tem SUS. E aqui nós temos um SUS, mas temos inimigos poderosos vinculados à indústria hospitalar que querem sempre, sistematicamente destruir o SUS. Como levar à população, por meio da informação adequada, veraz, o papel do SUS e a necessidade de contar com essa participação ativa da população na defesa do Sistema Único de Saúde, já que a própria população, em 95% nas pesquisas, apoiou, por exemplo, os Mais Médicos, os programas Mais Médicos, quando ele foi implantado aqui no Brasil. Qual é a sua visão? Plano, me parece que tem um sinônimo que se aplica maravilhosamente bem, e é plano de saúde. É uma conspiração contra a saúde. Sabe? Conspirar contra o sistema de saúde, o SUS, sabe? Eles são plano, eles são uma conspiração. Eu trouxe aqui para mostrar para todos, né, um cartaz de propaganda da AMIL de mais de 10 anos, que há mais de 10 anos, né, que eu vou mostrar aqui, está do meu lado. AMIL, Autoridade Médica, construído um novo padrão de medicina. No verso está escrito: estamos trabalhando como nunca para marcar definitivamente a nossa posição de autoridade médica no Brasil. Esses planos de saúde já estão penetrando nas nossas universidades federais, patrocinando serviços específicos, como endoscopia digestiva, fazendo um monte de coisa, né? E eles querem assambarcar o que já é existente, né? Para quê? Eles querem ficar. As UPAs que foram distribuídas entre empresários da medicina, que nem médicos são, foi esse desastre. Só criaram essas empresas para poder se locupletar, para poder fazer compras inexistentes, para poder... Pagavam até bem aos médicos, mas nós emitiam concursados. Era todo mundo já afeito a esse tipo de coisa, né? Aí não tinha licitação, aí foi um escândalo. Aqui no Rio de Janeiro foi um desastre total. Eu dediquei 35 anos de trabalho à medicina pública. Eu sou aposentado pelo Ministério da Saúde. Poxa, já denunciei publicamente as compras de que nomeavam diretores e chefes de serviço para se locupletarem, pagando preços absurdos pelo material que poderia custar 10% do valor empregado. Foi um monte de gente presa, mas já está todo mundo solto.
Todo mundo vivia disso, sabe? Isso daí é absolutamente nojento. E esses planos sabem disso. Eles sabem disso. Eles não, o médico é credenciado, não existe livre escolha, né? Eles preferem um médico dócil ao plano, né? Quem for dócil, tudo bem. Quem não for, cai fora. Não é credenciado. Disso participam as sociedades médicas e grupelhos dentro das especialidades. Isso daí está tudo deteriorado. Não tem como consertar isso dentro desse sistema, porque o sistema é feito para isso, né? Como é que pode? Pô, medicina foi totalmente mercantilizada. Mas, doutor, esse tema do SUS, vamos tentar insistir um pouco nele, né? Porque o governo Bolsonaro tentou, obviamente, desmantelar o SUS. O próprio Mandetta, o senhor mencionou, fez parte disso no começo. Depois ele fingiu que não é bem, fingiu que é agora um militante do SUS, né? Tem algumas pretensões políticas, Pô, ele é ruim, deputado. né? Como mobilizar a população em defesa do SUS? Com certeza, a gente não pode contar com mais ninguém. Nós temos algumas coisas interessantes, por exemplo, porque se falou aqui muito em patente, e eu sabia que eu tinha que falar sobre patente, então eu fui recorrer a um escritório de patentes, que eu acho que é de São Paulo. Eu não vou dizer o nome da pessoa que eu acho que a quem pertence esse parecer sobre patente, sobre, por exemplo, vacinas, porque não sei se tem autorização para falar isso. Mas antes eu quero parabenizar, que é um homem de negócio, que ele tem um escritório de patentes, ele ganha dinheiro com isso. Eu peço licença para ler, assim. O momento atual gera oportunidades e também necessidade de investimento em pesquisa na área de saúde para democratizar o acesso a remédios e vacinas para a maioria da população. Nesse caso, permitir que uma patente fique restrita aos países ricos não contribui no combate a uma pandemia, mas no crescimento do poder político. Perfeito isso. Né? Isso daí, a vacina, o tratamento dessa pandemia tem sido dado não só comercialmente, mas também uma disputa de poder político. Isso é uma vergonha, isso foge, sabe, ao propósito dos que militam pela saúde da população, da humanidade, enfim, do que eu aprendi desde a faculdade, e o que me motivou a ser médico. Mas, poxa, tem tanto médico, o Mengele era médico, né? O Antônio Carlos Magalhães era médico, em compensação, o Che era médico, em compensação, o Allende era médico, e por aí vai. Médico é só uma categoria profissional. Esse médico ideal, sabe, do sacerdócio, é uma figura de história. Tem uma pergunta aqui, doutor Cid Nelson, Geraldo Spínola. Ele pergunta assim: quando o brasileiro viaja ao exterior, nos é cobrado um seguro de saúde, mas o estrangeiro, quando vem ao Brasil, nada lhes é cobrado, e o SUS os atende de graça. Não seria o caso de reciprocidade? Seria bom. Daí, mas tem que ver a lei de cada país. Olha, o Fritz Utzeri, aquele jornalista internacional, ele teve um piripaque na França, ele pagou tudo, perere, pão duro, foi pegando recibo de tudo. No segundo dia, isso dito por ele mesmo, ele escreveu, fez a página dele no jornal, falou só sobre isso. No dia seguinte, chegou um emissário do governo francês com os remédios que ele precisava tomar, ele era cardíaco e morreu disso, né? Com os remédios que precisava tomar e com a devolução do dinheiro que ele tinha gasto nos primeiros socorros. Isso foi ao desembarcar na França. A Inglaterra, que tinha a medicina socializada, era a segunda medicina do mundo, sabe? Aí, depois que eles começaram a privatizar,
foram lá para a 14ª no ranking mundial de prestação de bons serviços de saúde, e agora estão retornando. Né? A medicina da Inglaterra é bastante socializada, né? Mas é isso, eu não sei como é que funciona essas perguntas que legislam. Uma coisa, por exemplo, a pessoa bate de carro com Cadillac no Leblon, vai para o Miguel Couto. É para lá que tem que ir, senão morre. Porque lá tem todos os plantonistas o tempo todo. Nos hospitais públicos não tem plantonistas de todas as especialidades. São chamados pelo telefone, são chamados alcançáveis. Até porque eles não são remunerados. Eles atendem por unidades de serviço. Então, não dá para comparar, sabe? A medicina pública voltada para a saúde da população com a medicina mercantilista. Eles nunca vão conseguir superar uma medicina voltada para a população, para o bem-estar físico, psíquico e social. Eles nunca vão conseguir isso. Eles podem alijar, sabe? Como disse aí o colega, 50% da população americana não tem direito à saúde. Danem-se. E os próprios filmes americanos estão, assim, muitos filmes falando sobre a dificuldade de que uma pessoa obter um tratamento. Às vezes o enredo do filme é só esse, aí chega no fim, aí aparece entrando no hospital, que maravilha, aí vem The End. Pô, é um absurdo. Eu só conheço a medicina é só que é feita voltada apenas, mas a medicina mercantilista é uma ciência que fica cada vez mais de fazer coisas. É tabela de procedimentos. Não existe mais honorários, é tabela de procedimento. Né? Como se todos os apendicites fossem iguais, todas as carótidas fossem iguais, todas as cirroses fossem iguais. Não é nada disso. Não é um trabalho remunerado, é uma tabela de honorários, sabe? E é muito mais injusta do que um prato do restaurante, que camarão custa mais caro o feijão com arroz, do que um molho Zé Cristiano. Não é uma coisa de maluco. É uma coisa de maluco. Voltando aos planos de saúde americanos, lá foi criado um negócio, quem pesquisar vai achar um filme sobre o medical care. Tem um negócio care qualquer que fala que eles escravizaram os médicos americanos. Todos. Então, esse medical care que tem lá nos Estados Unidos, eles têm uma coisa só. Olha, a gente tem que trabalhar só com 30% do que a gente recebe. Quer dizer, eles ficam glosando os procedimentos, glosando as consultas, glosando os exames médicos, porque eles só podem trabalhar com 30% do que recebem. Vieram para o Brasil, claro que com essa mesma filosofia. Né? E aqui é assim. Não é à toa que esse Edson Bueno, que era o dono da Mil, que já morreu, quando foi entrevistado, falou que o médico é um profissional altamente capacitado, mas que custa baratinho. E assim que ele fez a grande fortuna dele. Tem mais. Lá na sede da Mil, que é na Barra, a Mil ocupa um prédio igualzinho da Shell e de uma outra mega empresa lá. Da Mil ocupa um prédio inteiro. No saguão principal tem uma obra de um artista italiano que é toda Via Sacra. Aí o Edson falou, assim como Jesus, eu tive que me ajoelhar, mas por final venci e voltei. O cara se comparava a Deus, mais ou menos. Né? Era um grande empresário, foi entrevistado como o cara mais bem-sucedido que tinha no Brasil como empresário. Então, eu queria fazer uma colocação aqui para o debate, que é a CPI, que hoje trata principalmente de dois assuntos. Então, eu peço a licença para eu abordar aqui, que é tratamento precoce junto ao Dr. Cid, e também o único que a gente vê que está funcionando, que é a vacina, mas que foi objeto, assim, de
boca de jacaré, né? De uma ambição, de uma desenfreada interesse por capitalizar financeiramente e se enriquecerem com isso. Então, o Cid, eu quero que você discorra um pouquinho, lança luzes, se até que ponto a CPI está ajudando realmente, eu acho que está, mas na sua visão, o tratamento precoce da cloroquina, quem interessou isso, ivermectina, e a vacina, por que a vacina não chegou ao mesmo tempo que os países aqui do G20, né, do OCDE, que a gente faz parte. Que o governo brasileiro poderia ter comprado aquela vacina americana, como é que é? A Pfizer, e foi negada para poder comprar indiana ganhando $1 por vacina, né? Isso daí já é público, todo mundo sabe disso. E quanto a ivermectina, a cloroquina, isso daí é para poder afastar e dar esperança. Todo mundo sabe o preconceito dos mais antigos no Brasil. Não toma vacina não, vacina faz mal. Foi muito difícil, né? A vacina contra a paralisia infantil teve uma campanha imensa, né? Para combater os mosquitos. O Oswaldo Cruz teve um problema imenso, né? Esse preconceito que tem com a vacinação. Então, é fácil ganhar o povo para não participar dessas coisas que vacina faz mal. Então, o prato estava pronto, né? Então, eles deitaram e rolaram, né? No mundo inteiro, todo mundo já descobriu que a cloroquina só piora, né? Que a ivermectina é um ótimo remédio para verme, né? Sabe? E por aí vai. Mas a cloroquina é um antirreumático, sabe? Para malária, para outras coisas. Mas tudo isso foi julgado enquanto o Pazuello falava, que todo mundo escutou, assim, as vacinas vão chegar no dia D e na hora H, né? Repetia isso. Pode deixar que, enquanto eles negociavam com os patifes que representavam a vacina indiana. É um deboche. É o caso único no mundo, sabe? Não é à toa, né? Não é à toa que o país que tem a maior mortalidade da pandemia é os Estados Unidos, e, em segundo lugar, o Brasil, né? Os Estados Unidos têm uma taxa de contaminação de 13% de toda a população. O Brasil só tem 10 ou 11%. Quer dizer, ainda estamos melhores do que lá os nossos senhores, né? Aí que bonito, né? Quer dizer, que mais uma vez eu falo que a democratização da doença, vírus não tem preconceito geopolítico, né? Se abraçar, se não usar máscara, se não vacinar, vai se danar. Não tem outra. Agora eles já estão se vacinando, né? Mas ainda fica aquele negócio, vamos culpar a China. A China deu um banho aí em tudo, né? Não só na fabricação de vacinas, com uma metodologia de fabricação de vacinas, né? Os jornais americanos de medicina, né? O New England e aqueles outros jornais que eles têm compromisso com a verdade científica e elogiaram a Sputnik. Pô, isso deve ter doído muito neles. Eles transformam tudo isso em batalha política e, claro, a política deles é só uma, política financeira, política econômica, política de dominação, né? Pode morrer, pô. Sul-americano pode morrer, brasileiro pode morrer, porque os mandatários da nação, os militares acham justo bater continência por uma bandeira estrangeira, né? Cuba já tem umas 3 vacinas, e não só a vacina, como também remédio, antídoto para o vírus. E nós também, isso é muito pouco divulgado. A Fiocruz, junto com a UFRJ, eles fizeram um trabalho com ratos e com esforço físico de ratos. Eles induziram o esforço físico de rato e que acabaram produzindo uma substância chamada irisina. E essa irisina diminui muito
os sintomas do Alzheimer. Os ratos que tiveram Alzheimer induzido recuperaram, aprenderam a saber onde estava a comida e tudo mais. E, de tabela, essa mesma irisina, né, isso tem no Google, todo mundo pode acessar, irisina, Fiocruz e o FRJ. E essa irisina também atrapalhava na multiplicação do Covid. Sabe? Não é à toa que o exercício físico, a vida salutar, melhora as possibilidades de você não pegar a doença, ou se pegar, ela venha de forma mais amena. Né? Porque por isso o exercício é recomendado. Eles não sabiam qual era, o que acontecia. A produção desse hormônio pelo exercício muscular vigoroso. Né? Pois é, coisa nossa, coisa nostra. É muito pouco divulgado. Se fosse num outro país, se o cara descobrisse a metade do que fosse a irisina, já estava todo mundo, né? Que beleza, por que não fazem isso aqui? Nós fazemos aqui. Né? O Brasil, a campanha pública de combate à AIDS, ganhou o prêmio da melhor campanha contra a AIDS do planeta. Foi feita aqui no nosso país, por esse pessoal maravilhoso que são os nossos pesquisadores e os nossos médicos que estão na linha de frente da saúde pública. Embora eu faça uma especialidade de ponta, dita como sofisticada, né, o que eu mais admiro é ver os meus iguais, meus semelhantes daqui do Brasil e de todo lugar do mundo não ficarem doentes. Isso que é medicina boa, sabe? Então a gente está vivendo o melhor exemplo disso. Não adianta, aquele menino que morreu, que era um artista, um humorista, que morreu, os médicos fizeram tudo o que existia, da mais alta tecnologia, o respirador, gastaram uma nota preta e acabou padecendo. Porque não é só recurso de tratamento. O tratamento médico é a última fase da medicina. A medicina começa com habitação, alimentação, bem-estar, gente. Isso que é medicina. Em qualquer país que tenha essas coisas, a pandemia é menor, né? Os Estados Unidos é campeão por quê? Por causa que lá também tem uns abismos, não é só aqui no Brasil que tem abismo cultural e financeiro, não. Lá também tem morador de rua pra cacete, né? Quando teve aquelas enchentes no sul, imagens aéreas parecia que era um país africano, né? Assolado pelo um tsunami. Não era uma enchente no sul dos Estados Unidos. Aí revela, aí o podre vem à tona. É isso. A propósito dessa sua última observação, o Valdeir, que quer aprender, ele pergunta aqui: por que tem países que não vacinaram tanto quanto o Brasil e não tem tantos casos de morte proporcional, como Vietnã, China, Índia, Rússia e outros? Por quê? Não, isso daí é por causa das medidas profiláticas banais. O povo obedece melhor o uso de máscara. Teve uma notícia antiga da Covid na Tchecoslováquia, na República Tcheca, foi vício, na República Tcheca, que a única medida é que as mulheres foram para as máquinas de costura e fizeram máscara para todo mundo, sabe? É simples assim. É muito importante essas medidas, o distanciamento social. Na Suécia, por exemplo, assim como no Japão, ninguém entra de sapato da casa de ninguém. Uma visita vai te visitar, tira o sapato na porta, entra na casa e lava as mãos. Então, outra coisa, o que é muito importante é ter uma consciência coletiva. Então, os povos que treinaram ter essa consciência coletiva estão muito mais aptos a enfrentar uma pandemia e atender essas medidas de proteção do que os países que primam pela individualidade. Como um melhor exemplo disso são as Olimpíadas, ou os campeonatos de futebol, ou de vôlei, de qualquer coisa, ou de corrida, que o segundo lugar não é o
Não seria o segundo vencedor, mas, na verdade, o primeiro perdedor, né? O indivíduo é mais importante do que o coletivo, né? Então, os países que estão acostumados a condutas coletivas enfrentam uma pandemia muito melhor de que cada um por si e Deus contra, como disse o personagem Macunaíma, quando chega em São Paulo. Solta a macacada que agora é cada um por si e Deus contra. Isso precisa de treino. O povo precisa passar por momentos em que a atitude coletiva é legal. Aqui a atitude coletiva é o cordão do Bola Preta, Rock in Rio e Carnaval, e Maracanã. Aí tem consciência, tem corinho, tem palavras de ordem, sempre muito bem cumpridas, né? Quando o povo aprender a ter atitudes coletivas para a sua emancipação, para a sua redenção, aí nós melhoramos, né? É dever nosso, né, de militante. Roberto, deixa eu dar uma dica aqui para o nosso querido. Então, vale a pena fazer o bloco dos inimigos do Império, não é isso, Mar? É isso aí. Isso é Tá outra. bem. Bom, Isso é doutor outra. Nelson, nós vamos, lamentavelmente, ter que interromper. Foi muito boa a sua participação, muito lúcida, muitas informações articuladas, que ajudam muito a formar uma consciência sanitária, pública no povo brasileiro. E queremos que o senhor volte, o dia que for possível, para ajudar a lançar mais luzes aqui no Tecendo Amanhã. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar com tanta gente boa na militância, sabe? Eu estou aqui para isso, eu me sinto honrado pelo convite. Raramente tenho a oportunidade de estar com tantos companheiros, com tantos amigos pela mesma causa, que é não só a saúde, como o bem-estar, não só do nosso povo brasileiro, de toda a humanidade. Obrigado. Muito bem, é exatamente a mesma causa, por isso queremos que o senhor volte, vamos convidá-lo assim que o senhor tem uma agenda disponível. Obrigado ao Soriano pela participação, obrigado a todos vocês que nos ajudaram aqui, fazendo perguntas, participando, incentivando o programa Tecendo Amanhã. E nós voltamos na próxima sexta-feira, né, que nós estamos fazendo segunda, quarta e sexta agora. Estaremos aqui mais uma vez. Aquele abraço. Tchau. Tudo de bom. Obrigado.